Olá, estamos aqui para dividir o pão com os amigos, com os amados, mas antes de serem nossos amigos, são amigos primeiro do Salvador e da sua palavra. Uma história muito importante que muitas vezes ela é deixada de lado, porque é pouco pregada nas denominações evangélicas e também um pouco pregada nas denominações judaicas e em qualquer outra religião. É sobre o dia do descanso. Nós vemos que os judeus religiosos, que são o gado, que foram colocados dentro desse aquário do judaísmo aqui no Brasil, pelos judeus da ONU, para seguir os preceitos da antiga aliança, da lei oral do Talmud, que eles cumprem e querem, quer dizer, que eles não cumprem e querem que o povo venha cumprir. Se você parar um pouco para analisar alguns detalhes, existem histórias que, se nós viéssemos a ter na Bíblia que nós temos dentro de casa, nós seríamos muito felizes, porque são histórias que não são ouvidas no nosso dia a dia. Quando uma pessoa fala do sábado para mim, eu logo digo para ela que o sábado que hoje o nosso Criador está querendo nos dar, ele não tem a conotação de dia específico, sendo o sábado o dia que o Salvador descansou. Claro, o nosso Criador Yahweh descansou no 7º dia, deu essa lei para que os judeus, para que os hebreus, as 12 tribos de Al-Shurum, as 12 tribos de Israel, de Jacó, e não Israel, terra, país, como a ONU fez, que essas 12 tribos eles viessem a cumprir. Esse mandamento foi para as 12 tribos, foram para o povo de Jacó quando sai do Egito, guiado por Moisés. Aquele mesmo Moisés que Satanás, o diabo, ele disputava o seu corpo. Satanás disputava o corpo de Moisés. Satanás tinha muita raiva de Moisés. Porque Satanás, esse diabo que a Bíblia está falando, é justamente aquele que comprou a briga de Faraó, quando o Faraó foi envergonhado na saída desse povo ali do Egito. Agora, muitas pessoas não pararam para analisar que esse sábado que o nosso Salvador Yahushua está falando, anunciando, são os 1000 anos, e que você também pode pegar o livro de Hebreus capítulo 4, e você vai ver que no livro de Hebreus capítulo 4 está tirando totalmente esse montão de sábados do calendário gregoriano e está colocando aí como um descanso, porque sábado tem a conotação de descanso. Veja aqui o livro de Apocalipse, que você mesmo na sua casa não precisa procurar pastor, muito menos rabino, muito menos um judeu ou um evangélico para te ensinar, porque você mesmo lendo, você vai ver que o nosso Salvador te conduz ao caminho da verdade. Veja aqui então essa passagem na Escritura, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, aqui no verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Eu estou lendo essa passagem aqui porque essa história que nós estamos falando, ela acontece logo após os 7 anos da grande tribulação, que aqui se finda. Quando termina a grande tribulação, quando terminar aquela era da marca da besta, a perseguição do anticristo, do falso profeta, quando tudo tiver consumado, vai se acontecer mais uma fase da história da humanidade com o Criador. E ele está dizendo aqui o seguinte: ele prendeu o dragão. Veja, quando terminar a grande tribulação, aquele mesmo dragão que deu o seu poder à primeira besta será preso. Se você quiser saber o que aconteceu com a primeira besta, a segunda besta, é só você ler o final do capítulo 19. Mas você vai ver aqui no capítulo 19, no verso 20, o que aconteceu com a primeira besta e a segunda besta, né? O anticristo e o falso profeta. Eles foram lançados no lago de fogo, aqui está avisando o que aconteceu. E aqui no capítulo 20, a partir do verso 1 e 2, vai mostrar agora o que vai acontecer com o cabeça, com
o chefe, com o líder do anticristo, do falso profeta. A Escritura está dizendo que o nosso Salvador Yahushua prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, o dragão, ele não vai participar do dia do descanso, que é esse sábado de 1000 anos. É esse único dia com o Salvador que terá 1000 anos. Os judeus da ONU, que fabricou o judaísmo religioso que está em todo lugar, não quer que você que está dentro desse judaísmo, seja ele caraíta, ortodoxo, messiânico, ou qualquer outra ramificação para confundir o gado, venham saber do sentido real desse sábado que vocês estão pregando, forçando o povo a cumprir numa terra onde nem a nossa governança cumpre. Então analisa aqui, olha o que diz a Escritura: lançou no abismo, e ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Agora vem uma parte importante. Para muitos evangélicos que pensavam que arrebatamento e ressurreição ia acontecer antes da grande tribulação, aqui então tem um baque, tem um impacto que quebra essa mentira da pregação dos pastores religiosos do sistema evangélico, que engana vocês há muito tempo e que nos enganaram também a nós. Porque veja como que não vai haver arrebatamento nem ressurreição antes dos 7 anos de tribulação, e aí que muitos evangélicos serão pegos de surpresa. O livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 4, diz o seguinte: vi também tronos, e ao que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Yahushua e pela palavra de Yahweh, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa nas suas mãos. Tem algumas pessoas pregando que aquele que amar o seu próximo vai colocar a marca para ajudá-lo. Isso é falso. Isso é uma outra pregação que vem para poder fazer com que muitas pessoas venham ser induzidas ao erro. Reviveram e reinaram com Yahushua durante os 1000 anos. Esse dia do descanso aqui chamado 1000 anos, esse Shabá dos judeus, esse dia do descanso que não é esse que esses judeus estão pregando, é os 1000 anos, são os 1000 anos, que serão 1000 anos de descanso de tudo que nós passamos aqui na terra. E esses 1000 anos será aqui, o reino dos céus. Quando o Salvador disse, eu vou preparar a morada, ele não disse que vai preparar a morada no céu para você ficar, mas a sua morada será preparada no céu para descer na Nova Jerusalém, que não são os 1000 anos, mas é outra história linda que vai acontecer depois que os 1000 anos acabar, depois que houver o juízo final, e a partir dali então terá o novo céus, a nova terra, que será o reino dos céus. Quando ele diz que você vai reinar no reino dos céus, não é lá em cima no céu que é o reino dos céus, lá é o céu, e o reino dos céus, ele então será dado aqui na terra, para que Yahushua comande o povo, na nova terra, não nessa terra aqui. Os 1000 anos serão nessa terra, mas o novo céus e nova terra, de Apocalipse 21, 22, será numa outra terra, onde essa aqui já não vai existir, e não será no céu. Então veja, o que ele diz, ele diz aqui, e vi a alma daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Yahushua e pela palavra de Ai, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal da testa nas suas mãos, reviveram e reinaram com Yahushua durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Eu peço a todos vocês evangélicos
que pegue a sua Bíblia, aí aonde você estiver, e veja que a primeira ressurreição ela não acontece no início dos 7 anos, ali em Apocalipse 13, mas ela começa no final dos 7 anos, antes dos 1000 anos, em Apocalipse capítulo 20, depois que o falso profeta e o anticristo são jogados dentro do lago de fogo e o dragão ele é amarrado por 1000 anos. Se algum pastor estão pregando para vocês que a primeira ressurreição acontece antes da grande tribulação e vocês não vão viver a grande tribulação, vocês estão entrando numa grande furada. Eles estão induzindo vocês ao erro. Vocês vão chegar à grande tribulação e vão pegar muito de surpresa. O verso 6 do capítulo 20 de Apocalipse diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Olha, bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é algo que vai acontecer após a grande tribulação. Mas serão sacerdotes de Ai e de Yahushua, e reinarão com ele durante 1000 anos, que é justamente esse sábado, esse dia do descanso, que Yahushua pregou, e não que esses judeus, ou esses judaizados que estão aqui no Brasil, que é a outra teia dos judeus da ONU, dos Illuminatis desse mundo tenebroso, estão dando para o povo comer. O que acontece, meu amado, é que o sistema evangélico e o sistema judaico andam de mãos dadas, trazendo o povo para uma mentira de sábado e de arrebatamento. O sistema evangélico traz a mentira do arrebatamento e o sistema judaico a mentira do sábado. A primeira ressurreição, ela existirá, mas será no final dos 7 anos. E o sábado existirá, também será no final dos 7 anos. Tanto o arrebatamento como o sábado estão juntos. Quando o Salvador diz que o povo será ressuscitado na primeira ressurreição, logo após os 7 anos, e entrarão os 1000 anos, você pode entender que essa ressurreição que a igreja evangélica prega, que é falsa, ela está ocultando essa primeira ressurreição que acontece após os 7 anos. E para que a primeira ressurreição? E para que o arrebatamento? Para eles serem levados até os 1000 anos, que é esse sábado que os judeus vão continuar escondendo de vocês.